Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor possa estar reinando em cada vida, em cada coração, tá bem? Apesar do feriado, né? Nós estamos aqui, terça-feira, e todas as terças-feiras nós temos a oportunidade, a partir das 21 horas, usar esse canal, né? Esse veículo de comunicação para trazer uma porção da palavra do Senhor, como para a nossa alegria, para a nossa comunhão, para a nossa reflexão. Amém? Então, a todos que participarem, né, desses momentos, que Deus possa abrir os nossos corações, nos dando um espírito de sabedoria e revelação, para que possamos, Deus nos revelar o profundo e o escondido na sua santa e gloriosa palavra. Para isso temos que ser humildes, né? Humildes, para que Deus então possa fazer a sua boa obra na nossa vida. Amém? Então trouxemos uma palavra hoje de continuação, porque na semana passada, né, nós estávamos falando a respeito continuamos falando a respeito de oração, né? E nós estamos falando sobre os 3 elementos da oração, que são o receptor, que somos nós, o emissor, que somos nós, o receptor, que é Deus, e a mensagem, aquilo que nós falamos através da nossa boca ou através do nosso pensamento para com Deus. Então a oração temos lá, né? Nós temos o emissor, que somos nós, o receptor, que é Deus, e temos a mensagem, falada ou pensada. Amém? E nós estamos falando a respeito dos atributos de Deus, da grandeza de Deus, né? Que Deus é onisciente, por isso é que Deus sabe todas as coisas, Deus é onipotente, Deus tem todo o poder dos céus na terra, e Deus é onipresente. Ele está presente sempre em qualquer lugar que Ele assim deseja estar. Amém? Então, nos acompanhe, né? E abrindo a sua Bíblia, se não, só acompanhe a leitura, está lá no Salmo 53. Salmo 53. Desde o versículo 1 do Salmo 53. Diz assim a palavra do Senhor: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Nécio aqui é de incrédulo, né? De incredulidade. Tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha dos céus para o Filho dos homens, para ver se há algum que tem entendimento e busque a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram sujos, se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Amém? Então, eu li Salmo 53, do versículo 1 ao versículo número 3. Amém? Nós temos que, quando nos dirigimos a Deus, né, nós temos que crer que Ele existe. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Quando nós buscamos a Deus, né, nós temos que ter também, já falamos isso antes, né, estamos apenas
voltando aqui para a gente poder ter um entendimento, né? Quando os anjos vieram anunciar, né, a vinda de Jesus, ele diz: paz na terra aos homens, às mulheres de boa vontade. Então nós temos que ter boa vontade para compreender, aceitar, receber, entender, interpretar a vontade de Deus e a sua palavra para a nossa vida. Então, quando nós estamos orando, nós temos que crer que Deus, né, é o Deus pelo qual nós estamos esperando, né, uma resposta. Nós estamos esperando a nossa bênção, que nós estamos esperando ser ouvidos, né, na causa que nós estamos apresentando. E como Deus vai trabalhar com tudo aquilo que Ele está ouvindo sair da nossa boca, né, a nossa mensagem, ou nós não estamos falando, mas estamos falando com Deus através do nosso pensamento. Tá? Então, nós estamos falando a respeito de vários atributos a respeito do Senhor, do nosso Deus. Então nós falamos que Deus, Ele é uma pessoa, Ele é um ser. Se Ele é uma pessoa, Ele tem personalidade, Ele pensa, Ele fala, Ele vê, Ele ouve. Então, Ele é um ser espiritual, Ele é um espírito. E o ser espiritual, que é Deus, Ele é um ser vivo, um ser vivo, um ser que anda, um ser que se move de um lado para o outro. Então, ele não é um pensamento, ele não é uma filosofia, ele não é um argumento, não, ele é uma pessoa, uma pessoa. E aí então nós podemos compreender que quando nós estamos orando, nós estamos falando com uma pessoa, com uma pessoa. Amém? Nós também temos que entender, né, que a Bíblia fala a respeito de Deus, dizendo duas coisas fantásticas, maravilhosas, extraordinárias. Né? Uma, que Deus é amor. Está lá na primeira carta, primeira epístola do apóstolo João, dizendo que Deus é amor. Deus é amor. Amém? Então, Deus é amor. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque quando eu estou fazendo a minha oração, eu estou fazendo a minha oração para um Deus que é amor, que ama mais, muito mais do que Ele é amado. Deus não ama na mesma proporção que Ele é amado. Não, Ele ama sempre muito mais, muito além com seu amor do que nós amamos a Ele. Amém? Então, a própria Bíblia diz, né, lá em João também, no Evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira. Que tal maneira? Uma maneira que eu e você não poderemos nunca é uma palavra muito forte, né? Uma palavra terminativa muito forte, mas nós nunca poderemos entender a grandeza deste amor, de tal maneira, né? Algo grandiosíssimo, né? Que foi o amor de Deus para enviar o seu Filho, né? Para salvar o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Outra coisa muito importante que nós temos a aprender de Deus é que Deus é amor e Deus é bom. Deus é bom. Deus não faz somente o bem, Ele é o bem, Ele é a própria essência, Ele é o próprio início de todo o bem, de tudo que é bom. Então, Deus é o início de tudo aquilo que é bom. Então,
quando eu estou fazendo a minha oração como emissor, enviando a minha mensagem para o receptor, que é Deus, eu tenho que entender de antemão que Ele é amor, que Ele é bom, que Ele é justo, né? Que Ele é justo. Então, Deus é justo. A justiça de Deus, ela é maior do que a justiça dos homens, porque a justiça dos homens podem estar ligadas a algum tipo de interesse, mas a justiça de Deus, ela é perfeita, intocável, irretocável. A justiça dos homens, ela é contestada, ela é ampliada, simplificada, anulada por diversas formas e diversas razões. Os pontos de vista são múltiplos, mas a justiça de Deus, não. Ela é única, ela é perfeita. Por quê? Porque Deus é perfeito. Amém? Então, conforme, né, vai saindo, né, a minha mensagem, o emissor vai emitindo a sua mensagem, nós sabemos que do outro lado está o receptor. Amém? Que tem essas maravilhosas, né, qualidades da sua pessoa, da sua personalidade. Amém? Então isso nos tranquiliza, né? E ainda mais que nós temos um quarto elemento nas nossas orações. Por quê? Porque nós temos o emissor, que somos nós temos Deus, que é o receptor, e nós temos a mensagem, né? Nós temos a mensagem que nós vamos levar diante de Deus. Mas a Bíblia fala de um quarto elemento. Quem é esse quarto elemento? A Bíblia diz que é a presença de Deus na nossa vida, né? Que é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos ajuda a orar. Nos ajuda a orar. O Espírito Santo nos ajuda e o Espírito Santo nos ensina a orar. Amém? Então, o Espírito Santo está sempre nos ajudando, sempre nos auxiliando, né, a ensinar, a orar, para que, primeiramente, a nossa causa seja uma causa justa, né? E nós ainda temos, além do Espírito Santo, né, mais um elemento fantástico, maravilhoso, que não sei, não posso afirmar se em todas as nossas orações eles estão presentes com essa função, né? Mas nós temos até um quinto elemento, que são os anjos, né? E muitas das nossas orações, elas sobem até o trono da graça de Deus, levados pelos anjos em salvas de prata, como diz a palavra do Senhor, né? Eu não posso afirmar aqui se todas as nossas orações, se as orações de todo o povo de Deus são levadas dessa forma. Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas a Bíblia fala, né, que em certas ocasiões os anjos, né, que ministram em nosso favor, eles levam as nossas orações até o trono da graça de Deus, né? Isso tudo é para que as nossas orações cheguem diante, né, do trono da graça de Deus, e sempre almejamos que de lá venha uma resposta. Amém? Nós temos que crer, né,
que Deus existe. Que Deus existe. Nós temos que crer que Deus está vivo, que é vivo, é um Deus vivo. Não é um Deus que está preso a uma figura, a um desenho, a uma matéria, a uma filosofia, ou a administração de alguma coisa, não. Deus, ele existe. Deus é o Senhor. Mas nós, quando vamos até Ele, nós temos que crer que Ele temos que crer que Ele existe. Não é? Então, é necessário que nós tenhamos esse aprofundamento do conhecimento de Deus. Não é? Pode ser que, num primeiro momento, nós tenhamos até alguns questionamentos a respeito de Deus. Mas esses questionamentos, eles podem ser retirados à medida que a nossa fé vai aumentando. Que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra, ouvir pela palavra. Então, né, nós temos que crer, né, que Deus existe, que Deus está ouvindo as nossas orações e que Deus é capaz de nos abençoar, de mudar, de transformar, né, aquela situação. Amém? Então, às vezes, num primeiro momento, né, alguém pode questionar a existência de Deus. Pode questionar. Mas, como falamos anteriormente, se tiver uma boa vontade, se quiser chegar a algumas respostas, nós vamos encontrar. Né? Nós vamos encontrar. Amém? Nós vamos encontrar. Então, para encontrar, nós temos que estar com o espírito aberto, com o espírito de boa vontade, para encontrar as respostas, né? Que muitas das vezes, no começo, nós podemos não ter, mas logo a seguir, nós vamos encontrar. Nós vamos encontrar. Então, por exemplo, nós estamos vendo aqui, ó, diz o incrédulo no seu coração, não há Deus. O incrédulo. Ora, o incrédulo quer descobrir se Deus existe ou não? Sim ou não? Se ele não quiser descobrir, não adianta, ele vai continuar incrédulo. Mas se ele é um incrédulo, e se ele quiser descobrir a existência de Deus, ele vai descobrir. Ele vai descobrir. Outro dia, por exemplo, né, eu ouvi de um famoso dizendo, eu li a Bíblia toda e não encontrei Deus. Pelo contrário, cheguei à conclusão que ele não existe. Bem, esse famoso, ele deve ter lido realmente a Bíblia. Eu não acredito que ele tenha mentido. Ele leu a Bíblia. Só que ele não leu direito. Ele não leu direito. Por quê? Porque, primeiramente, a Bíblia diz que as coisas espirituais se discernem, se revelam, se mostram espiritualmente. Era preciso ter uma boa vontade. Toda vez que vamos da incredulidade para a credulidade, vamos encontrar grande necessidade. O Senhor Jesus disse, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, nós temos que primeiramente estar de boa vontade para crer. E aí, quando nós estivermos de boa vontade para crer, nós vamos enxergar coisas que antes nós não víamos. Nós não víamos. Né? Entende isso? Então, a ciência, né, ela tem diversas perguntas
que ainda no seu final estão com interrogação. Por quê? Porque não conseguiram ainda uma resposta. Então, colocam lá uma interrogação. Muitas coisas que estavam com interrogação, né, já foram retiradas, porque foram descobertas. Né? Então, não é pelo fato de que há uma interrogação, né, que não exista. Nós temos que buscar os meios necessários para tirar qualquer tipo de dúvida quanto àquilo que nós estamos crendo, aquilo que nós estamos aceitando, aquilo que nós estamos querendo entender um pouco mais. Amém? Então isso é extremamente importante para que as nossas orações, né, elas possam ter a sua efetividade, né? Efetividade. Eu creia, né? Tem uma canção que diz, né? Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Vou levar meus problemas para Deus. Entregar. Aí já não gosto muito desse negócio de entregar, não. Mas levar tá bom, entregar não. Entregar tem que ficar com a gente mesmo aqui. Mas, entende isso? Nós temos que crer no poder da oração. Nós temos que crer. E para crer no poder da oração, nós temos que crer naquele que recebe, no receptor, no nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém? Ora, cada dia que passa, cada mês que passa, cada ano que passa, né, os seres humanos estão cada vez praticando mais a iniquidade, cada vez mais o mal, estão se afastando do bem, estão deixando o amor para trás, né? Largando o amor, largando aquilo que é bom, né? E aí o que acontece? Naturalmente nós estamos expulsando, nós estamos expurgando a presença de Deus da nossa vida. E aí, na medida que isso vai acontecendo, né, a incredulidade vai o quê? Vai aumentando. A incredulidade vai aumentando, né, por conta da ausência e por conta das manifestações de Deus na vida do ser humano. Porque o ser humano está se multiplicando, como o salmista Davi disse, há mais de 1000 anos antes de Cristo. O incrédulo tem se corrompido e tem cometido abominável iniquidade. Iniquidade é todo tipo de coisas contrárias à vontade de Deus. Não há ninguém que faça o bem, olha, mais de 1000 anos antes de Cristo. Então seriam mais de 3000 anos atrás. Veja, né? Então, o destino da humanidade é o quê? É se afastar cada vez mais de Deus. E à medida que ele vai se afastando mais de Deus, através, né, de retirar, de expurgar da sua vida o verdadeiro amor, a paz, a alegria, né, a justiça, todas essas coisas vão saindo do coração do ser humano, ele vai se tornando o quê? Ele vai se tornando cada vez mais humano. Mais humano no sentido de mais carnal e menos espiritual, né? Então, os outros sentimentos que fazem com que a presença de Deus esteja não só na vida dele, como nesse mundo, né? Que é a bondade, é o amor, é a solidariedade, é a misericórdia, e é a justiça, né? Não desejar mal ao próximo e tal, e todas as coisas maravilhosas, né? Que ainda o ser humano, de uma certa forma, ainda
detém, né, detém na sua vida, isso, à medida que vai se esvaindo, né, a sociedade vai ficando cada vez mais longe de Deus e a incredulidade vai, né, crescendo cada vez mais. A pastora Rosimé está colocando: oramos esperando as respostas de Deus, nosso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Né? Então, a existência de Deus, ela será que necessitaria estar baseada na incredulidade? Né? Na incredulidade? Será que a existência de Deus ela tem que ser comparada à incredulidade? Entende isso? Quer dizer que a pessoa se torna cada vez mais incrédula e por conta disso ela diz que Deus não existe. Quer dizer que se ela fosse menos incrédula, ela talvez trabalhasse com a possibilidade de Deus existir. E talvez, se ela não fosse incrédula, ela até trabalharia com a possibilidade, com a hipótese: eu acho que Deus existe sim. Então, Deus, né, a existência de Deus, o Deus Todo-Poderoso, né, Criador dos céus e da terra, dominador e controlador de todo o universo, tem que ficar à mercê de um sentimento, né, do ser humano com relação à sua existência ou não. Eu não preciso provar, né, a sua existência. Amém? Quando você olha, né, a Bíblia Sagrada, né, você vê, por exemplo, que há diversas manifestações na Bíblia aonde qualquer pessoa com boa vontade, né, e que queira verdadeiramente chegar até diante do Deus vivo, vai encontrá-lo. Vai encontrá-lo. Bom, então, nós temos, por exemplo, alguns exemplos. Né? Nós temos, por exemplo, algumas profecias. Ora, quando você abre o livro do profeta Isaías, lá no capítulo 44, né, último versículo do capítulo 44 de Isaías, e o primeiro versículo do capítulo 45 de Isaías, você vê lá, você lê o que Isaías escreveu 150 anos antes de Ciro nascer. Ciro, o grande rei persa, que seria o libertador do povo de Israel. Está lá, Isaías. 150 anos antes de Ciro nascer. E ele ainda coloca na sua profecia, ele podia dizer, o rei da Pérsia, o imperador do novo império. Não, ele fala: eu levantarei um homem chamado Ciro, o rei da Pérsia. Ele fala no nome daquele homem que seria levantado 150 anos depois. No capítulo 14 de Isaías, se você puder ter a oportunidade, você vai ver lá que Deus fala, Isaías 14, né, a respeito da libertação, que estava chegando a hora, estava chegando o momento da libertação do povo, da tribo de Judá especificamente, que tinha sido levada cativa pelo povo babilônico, no Império Babilônico, e eles ficaram lá, né, muitos e muitos anos. Então, Isaías fala a respeito de que Deus levantaria. 150 anos depois, nasce um homem chamado o quê? José, Antônio, Pedrinho, Melquisedeque, Mário. Não,
150 anos, nasce um homem chamado Ciro. Ciro. E ele assume o reinado da Pérsia. E vai, guerreia contra a Babilônia, que dominava o mundo todo, vence. E lá em Isaías 45, você vai ver lá, que este rei vai dar ordem para que o povo de Israel seja liberto, volte para a sua terra e reconstrua o templo e volte a fazer os sacrifícios a Deus. Um homem ímpio. Um homem ímpio. Essa seria uma forma, né, de alguém com boa vontade poder aceitar ou não, né, a existência de Deus? Será que seria o suficiente? Não sei. Porque quando a pessoa quer ser incrédula, né, ela se arvora, né, de todo e qualquer conceito, preconceito ou qualquer tipo de ferramenta possível para não ter boa vontade. Né? Para não ter boa vontade. Amém? Então, Isaías, no capítulo 53, né, ele fala a respeito do Messias. Como Jesus seria, como Jesus veria e como ele morreria. Sabe quanto tempo isso? Sabe quanto? 750 anos antes de Jesus nascer. 750 anos antes de Jesus nascer. Entende? Ah, mas isso não é suficiente? Quem quer ser incrédulo, como já falei, nada vai ser suficiente. Quando você abre o livro de Miqueias, do profeta Miqueias, né? Profeta menor, profeta Miqueias, lá no capítulo 5, você vai ver Miqueias falando: e tu, Belém de Efratas, dentre todas, a menor de todas as cidades de Israel, mas de ti se levantará o libertador, o salvador do mundo. Veja, Miqueias, mais ou menos contemporâneo de Isaías, 750 anos antes de Jesus nascer, ele disse aonde o Salvador ia nascer, com todo respeito, Ele não falou que Jesus ia nascer no Rio de Janeiro, nascer em Nova York, nascer na Itália, nascer em Roma, nascer em Paris. Ele disse 750 anos antes de Jesus vir ao mundo, que Jesus nasceria aonde? Em Belém. E Jesus nasceu aonde? Belém. Jesus nasceu em Belém. Quando você abre lá o livro de Daniel, né? Daniel no capítulo 9, já perto dos momentos finais, né, do cativeiro babilônico, Deus revela para ele que 70 semanas, as 70 semanas messiânicas, as 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo, né? E que dessas 70 semanas, são 7 semanas, depois 62 semanas e mais uma semana. Dessas 70 semanas, 69 já se cumpriram. E se cumpriram literalmente. 7 vezes 7 são 49 anos, depois 4, acho que 62 vezes 7 dá 7 vezes 2, 62 vezes 7, 7 vezes 2, 14, 7 vezes 6, 42, 432 anos. Se cumpriu exatamente. Depois nós vamos, se Deus nos permitir, trazer um estudo sobre as 70 semanas de Daniel. Só falta uma semana para que se cumpra as 70 semanas proféticas de Daniel, que é quando Jesus vai colocar ordem nessa terra e vai acabar com toda a iniquidade. Amém? Então, pode orar, meu irmão?
Pode orar, minha irmã. Pode buscar a Deus. Ele é o Deus vivo, Ele é o Deus todo-poderoso, Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele existe, Ele é Deus, Ele sempre foi Deus e Ele sempre será Deus, na minha, na sua e na nossa vida. Não importa se milhões e milhões de vidas estão caminhando para a iniquidade, estão abandonando a Deus, estão se transformando em pessoas incrédulas, estão vivendo suas vidas carnais, suas vidas temporais, tentando aproveitar o máximo os prazeres dessa vida, mas descuidando de algo muito importante, que é a sua alma, a salvação da sua alma, como aquele homem ouviu: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tens reservado para ela. Então, nós, louvado, glorificado seja o nome do Senhor, não devemos em momento algum nos achar melhores do que ninguém. Esse é um privilégio glorioso, mas um privilégio que tem um misto de alegria e um misto de tristeza, porque eu gostaria de ser alegre por ter Deus, mas não gostaria de ser triste por ver tantas pessoas boas e maravilhosas que ainda convivem com a sua incredulidade, dizendo: Deus não existe. É uma pena muito grande. Nós devemos orar e continuar orando, porque muitos que vivem nessa incredulidade não são pessoas de longe, mas são pessoas que muitas das vezes convivem conosco debaixo do nosso próprio teto. Que Deus possa ter, então, total misericórdia das nossas vidas e que nós possamos continuar incessantemente apresentando ao Senhor as nossas orações. Não nos cansemos de orar, para que essa questão da incredulidade, baseada em argumentos que só querem favorecer as suas vidas e o seu modo de viver, porque na verdade, não se apoiam em fatos verdadeiros, porque quem procurar o Senhor vai achar. Quem quiser achar o Senhor vai encontrá-lo. Quem falar com Ele vai encontrar a resposta. Amém? Então, que Deus possa nos abençoar e que você não desista nunca. Meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo, agora ou depois, não desista nunca de orar para esse Deus maravilhoso, que tudo pode, que tudo quer fazer na nossa vida, com amor e com tudo de bom que Ele é. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, louvado seja o nome do Senhor, né? Que Deus possa continuar abençoando a sua e a minha vida, e que nós possamos continuar firmes e crendo cada vez mais, buscando as respostas, as perguntas que temos para fazer com Deus. Vamos buscar até que tenhamos a resposta, e Deus vai nos responder, e Deus vai mostrar a sua grandeza. Citei aqui alguns exemplos da Bíblia, alguns pequenos exemplos. Eu tenho certeza que você sabe de outros. Eu tenho certeza que nós poderíamos estar passeando agora, viajando, né, na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse,
e centenas de situações, milhares de situações, nós veríamos como o nosso Deus é bondoso, como Deus se mostra, como Deus se revela para cada um dos seus filhos que assim o querem achar, encontrar. Amém? Que todos fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, se alguém quer fazer alguma pergunta, nós estamos aqui à disposição. Faça sempre essa oração todos os dias. Senhor meu Deus, coloca na minha vida homens e mulheres para me abençoar. Senhor meu Deus, afasta da minha vida todo homem, toda mulher que tentar me prejudicar. Senhor meu Deus, fecha a boca do leão mau. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Faça essa oração. Para Deus te guardar, para Deus te livrar e para Deus te abençoar com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus o Senhor. Amém? Estamos aqui, né? Com o nosso azeite da unção e vamos ungir, vamos orar para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Quantas vezes Deus se revela, quantas vezes Deus tem abençoado muitas vidas, né? Quantas vidas têm sido curadas, libertas, salvas, operações de milagres fantásticos, maravilhosos, né? que nos revela Deus, que nos revela a presença de Deus, desse Deus maravilhoso, né? que tem cuidado de nós. Amém? Nosso Deus eterno Pai, abrimos a nossa boca, porque cremos, Senhor, que estamos falando com Deus vivo, estamos falando com Deus Todo-Poderoso, estamos falando, Senhor, com Deus Criador do céu e da terra, estamos falando com Deus que habita na nossa vida, que opera milagres e maravilhas. E aqui agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, porque está escrito, tudo que pedirdes em meu nome, em nome de Jesus, crendo, recebereis. Então, Senhor Deus, sustenta agora a nossa fé. Nós cremos no teu poder, ó Deus, nós cremos, Senhor. Envia agora uma palavra para atender, para superar, para aplacar, para apagar toda e qualquer necessidade dos teus filhos agora. Em nome de Jesus, opera milagres e maravilhas. Ah, Senhor, e nós te daremos a honra e nós te daremos a glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, se Deus quiser, nós vamos estar voltando, né? Usando essa rede social, esse canal, no próximo terça-feira, às 21 horas. Mas se você quiser nos ajudar, né? Então, deixe lá depois o seu like, né? Seu like, né? Depois vai para o coraçãozinho no Instagram, o like lá no YouTube, né? Pegue esse vídeo, coloque na sua rede social, coloque no Zap, passe para os seus amigos. Você gostou? Você não gostou? Amém. Mas se você gostou, então, você achou que é importante, vai ajudar alguém? Então, faça isso, em nome de Jesus. Amém? Tá certo? Então, que Deus possa te abençoar poderosamente. Ó, tem uma pergunta aqui, ó. Pastor Luiz aqui. Quando eu orar em prol de algo para a minha vida, devo orar em pensamento ou falando? São duas possibilidades, né? Quando você ora falando, né, as pessoas que estão em volta podem ouvir, tanto no mundo natural quanto no mundo espiritual. Então, se for alguma coisa que verdadeiramente necessita, né, de que ninguém saiba aquilo que você está orando, é melhor você orar no pensamento. Entende? É melhor você orar no pensamento.
Porque só Deus lê o pensamento do ser humano. O inimigo de nossas almas, o diabo, ele não tem poder para ler o seu pensamento. Ele não tem poder. Então, se eu estou aqui agora, né? Vou parar aqui só um minutinho, ó. Estou pensando aqui em alguma coisa, tá vendo? Estou pensando aqui em alguma coisa. Deus sabe o que eu pensei, o diabo não sabe. Então, tem determinadas orações, né? Que é necessária, né? Que seja em pensamento. Tá bem? Consegui responder? Foi boa pergunta, porque nos auxilia para outras pessoas também, né? Então, dependendo do tipo de oração, né? Dependendo da gravidade, dependendo, entendeu? Daquilo que, né, está sendo colocado, né? Então é melhor você fazer em pensamento, tá certo? Porque em pensamento ninguém ouve, nem os anjos de Deus, nem os demônios, nem os anjos inimigos da nossa alma. A irmã Ivonete está perguntando aqui, o incrédulo na hora da morte pode ser salvo? Pode. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, há esperança. Né? Então, ele pode vir a aceitar a Jesus. Ele pode aceitar. No último segundo, né? Ele pode. Agora é uma situação de risco, né? Uma situação de risco muito grande. Primeiro porque ninguém que está morrendo sabe exatamente o segundo em que vai morrer, né? Então, às vezes, uma pessoa, ela pode morrer daqui a 1 segundo, como daqui a 1 minuto, como daqui a 3 minutos, como daqui a 1 dia, né? E a pessoa que está acompanhando aquela pessoa que está doente também não sabe quando ela vai morrer. Mas nós já tivemos muitos casos desses. Por exemplo, quando eu era jovem, né, nós íamos visitar, naquela época se podia entrar, né, no INCA, Instituto Nacional do Câncer, nós íamos fazer evangelismo lá, né, à tarde. Então nós chegávamos em muitos leitos e a pessoa estava completamente já dominada por aquela enfermidade terrível, né? Não tinha nem condições de falar nem nada, e nós buscávamos algum sinal, né? Quando nós pedíamos permissão para fazer uma oração, pregar a palavra, e às vezes nós chegávamos diante ali daquele leito e pregávamos a palavra, que Jesus o amava e tal, que Deus estava ali, né? E fazemos a pergunta, você quer aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? E aí então buscávamos um sinal, nos dê um sinal, né? E naquele momento, muitas das vezes, né, nós víamos a pessoa que estava com seus olhos fechados, ela vinha e piscava o olho, era o sinal. Às vezes, né, em outras oportunidades, nós vimos a pessoa que estava com seus olhos fechados, praticamente paralisada, ela estava com as suas mãos próximas da sua perna e ela levantava a pontinha do dedo. A pontinha do dedo. Ela dava o sinal, entendeu? Nós ficávamos procurando, 3, 4 irmãos, nós ficávamos olhando aquele corpo praticamente inerte, estava perto, né? Nós procurávamos, e aí ela dava o sinal. E muitas das vezes, em outras oportunidades, o que acontecia? Quando nós fazíamos a oração da fé, né? Pedíamos, agradecíamos aos parentes por estarmos ali, quando a gente saía, né? Chegava na porta do quarto, dava 3, 4 passos, nós íamos entrar no corredor, aquela pessoa ali acabava de falecer. Aquela pessoa acabava de falecer. Então,
Enquanto está vivo, pode haver salvação. Agora, o ideal é que não se espere, né, chegar a tanto. Deixa eu fazer uma pergunta. Davi entendia que não adiantava prometer a Deus fidelidade, sem antes pedir a mudança de coração. Então toda oração deve ser feita pedindo a Deus um coração transformado? O coração transformado, né, ele é necessário porque, Cristiane, foi aquilo que nós falamos, acho que parece que na primeira live que nós fizemos. Como deve ser feita a oração? Como? Primeiro se humilhar. Depois se arrepender. Depois pedir perdão. Depois entrar com ações de graça. Depois fazer o pedido. Então, quando você, né, se humilha, o seu coração já está começando a ser o quê? Transformado. Quando você pede perdão, é porque você reconhece que você é o quê? Que nós não somos nada e que Ele é tudo e que nós estamos errados, que nós estamos sempre errando. Então, quando eu e você, né, nos humilhamos, nos pedimos perdão e nos arrependemos, o que acontece? O que acontece? Acontece exatamente o que Deus determinou lá no Antigo Testamento. O que Deus determinou no Antigo Testamento? Antes das pessoas entrarem no Santo dos Santos. O quê? Que eles fossem limpos. Até as vestes do sacerdote eram limpas. Eles tinham que tomar banho, eles tinham que lavar suas vestes, eles tinham que estar preparados para entrar na presença de Deus. Então, quando eu e você, né, nas nossas orações, entramos primeiro para mostrar a nossa condição e alterar aquela condição, né, entendeu? E aí, então, Deus vai nos receber. Senão, Deus nem me recebe. Deus nem não recebe. Entendeu? Deus não recebe. Que a Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos. Qual foi aquela oração que aquele homem fez na praça pública? Senhor, graças te dou, porque não sou igual a este aí. Eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Entende? E aí, a Bíblia diz que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e Deus. Então, quando eu vou orar, eu sou o quê? O receptor, né? Receptor, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu sou o emissor e o receptor é Deus. Então, quando eu vou orar, eu sou o emissor e vou mandar a mensagem para o receptor, a mensagem, certo? Agora, para que eu entre na presença de Deus, eu tenho que estar o quê? Puro. Puro. Porque os nossos pecados fazem separação entre Deus e os homens. Entende isso? Então, por exemplo, Deus ouve uma pessoa em oração que está em desobediência? Sim ou não? Ele ouve, mas não responde. Ele ouve porque ele ouve tudo, porque ele é onisciente, mas ele não responde, nem leva em consideração. Por quê? Porque a pessoa está em desobediência. Se ela está em desobediência, a mensagem dela, entendeu? Vai ter dificuldade para chegar até o receptor de forma correta. Na verdade, a obediência é resultado de um coração transformado por Cristo.
Exatamente. Exatamente. Então, se você se humilha, você pede perdão e você se arrepende, então naquele momento o sangue de Jesus te purificou de todo o pecado. O que acontece? Você está com o coração o quê? Limpo. Por isso que o salmista Davi disse lá: torna a dar-me um coração puro e um espírito voluntário, né? Um espírito pronto para receber as bênçãos de Deus na nossa vida. Amém? Então, eu acho que já está prestes a terminar o período, né? 10 minutos. Falta 10 minutos? Não, 8 minutos. Então, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Então, se tiverem alguma dificuldade, né, depois podem entrar nos comentários também, fazer a sua pergunta, tá certo? E nós vamos responder a cada um de vocês, tá bom? Sem problema nenhum, tá certo? Então, estamos aqui para ajudar, auxiliar os irmãos a que os irmãos façam as suas orações da melhor forma possível, com o melhor e maior entendimento possível, para que o nome do Senhor seja glorificado e os irmãos possam ter resposta, né, daquilo que vão até a presença de Deus levar. Amém? Então, pode fazer também pergunta. Pode fazer também pergunta no YouTube também. Tá certo? Então, que tenha uma noite de paz, né? Uma noite de bênção. Mais uma vez peço, né? Se os irmãos gostaram, se os irmãos se agradaram da live de hoje, por favor, né? Compartilhem com outros irmãos, né? Através do Zap e tal, para que esse canal possa continuar aberto, e lá também no YouTube da Igreja Batista Nova Filadélfia em Colégio, possa continuar aberto e nós possamos assim propagar a palavra de Deus. Amém? Então Deus abençoe a todos, uma noite de paz, que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Tá certo? Podemos encerrar então? Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre a tua vida e que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor, e até terça-feira, se Deus assim nos permitir.